Martin Luther King Jr. foi um pastor batista e ativista americano que se tornou o porta-voz e líder mais visível do movimento pelos direitos civis de 1954 até seu assassinato em 1968. King é mais conhecido por seu papel no avanço dos direitos civis usando desobediência civil não violenta com base em suas crenças cristãs. King nasceu em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Geórgia. Seu pai, Martin Luther King Jr., era pastor batista, e sua mãe, Alberta Williams King, era professora. King era o filho do meio de 3 irmãos. King frequentou a Morehouse College em Atlanta, onde obteve um diploma de bacharel em sociologia em 1948. Depois, frequentou o Seminário Teológico Crozer na Pensilvânia, onde obteve um bacharelado em divindade em 1951. King prosseguiu seus estudos na Universidade de Boston, onde obteve um Ph.D. em teologia em 1955. Em 1954, King se tornou pastor da Igreja Batista de Dexter Avenue em Montgomery, Alabama. Foi durante esse tempo em Montgomery que ele se envolveu no movimento pelos direitos civis. Em 1955, liderou o boicote aos ônibus de Montgomery, que durou mais de um ano e levou à desagregação dos ônibus da cidade. King tornou-se um líder proeminente dos direitos civis, defendendo a resistência não violenta à segregação e discriminação racial. Ele fez muitos discursos e escreveu numerosos artigos e livros sobre o assunto. King também foi instrumental na organização da Marcha sobre Washington por Empregos e Liberdade de 1963, onde proferiu seu famoso discurso Eu Tenho um Sonho. O ativismo e liderança de King tiveram um preço. Ele foi preso muitas vezes por seu trabalho pelos direitos civis e enfrentou ameaças constantes à sua segurança e à segurança de sua família. Em 4 de abril de 1968, King foi assassinado por James R. enquanto estava na sacada de seu quarto de hotel em Memphis, Tennessee. O legado de King como líder dos direitos civis continuou muito depois de sua morte. Ele recebeu póstumamente a Medalha Presidencial da Liberdade e a Medalha de Ouro do Congresso, e em 1986, o dia de Martin Luther King Jr. foi estabelecido como feriado federal nos Estados Unidos. A mensagem de King sobre não violência e igualdade racial continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. O legado de Martin Luther King Jr. é vasto e impactante. Ele foi um dos principais líderes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, lutando pela igualdade racial e justiça social por meio de ações não violentas. Seu ativismo pacífico inspirou milhões de pessoas em todo o mundo e seu legado continua a ser uma influência significativa na sociedade contemporânea. Algumas das principais realizações e ideias que compõem o legado de Martin Luther King Jr. incluem: luta pela igualdade racial. King foi um dos principais defensores da igualdade racial nos Estados Unidos, lutando contra a segregação e a discriminação racial em todas as áreas da vida pública. Sua liderança no movimento pelos direitos civis levou à aprovação de leis importantes, como a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos de Voto de 1965. Ativismo pacífico. King acreditava que a mudança social deveria ser alcançada por meio de ações não violentas, incluindo protestos pacíficos e desobediência civil. Ele inspirou muitos outros líderes e movimentos sociais a seguir essa abordagem, incluindo Mahatma Gandhi na Índia e Nelson Mandela na África do Sul. Discurso Eu Tenho um Sonho. O discurso icônico de King, proferido durante a Marcha sobre Washington por Empregos e Liberdade de 1963, é um dos discursos mais famosos da história. Ele enfatizou a importância da igualdade racial e da unidade na luta por justiça social, e se tornou um símbolo da luta pelos direitos civis.
Liderança espiritual. King era um pastor batista e sua fé cristã desempenhou um papel importante em sua liderança e ativismo. Ele acreditava que a justiça social era um aspecto essencial de sua fé e usou seus sermões e escritos para inspirar outros a se unir à luta pelos direitos civis. Legado inspirador. O legado de Martin Luther King Jr. continua a inspirar pessoas em todo o mundo, servindo como um símbolo de coragem, justiça e perseverança na luta por mudanças sociais e políticas significativas. Ele é frequentemente citado como um modelo para líderes civis e políticos, defensores dos direitos humanos e ativistas em todo o mundo.